Angelo. Tommy diz que o procurou, pois sabe que ele é um dos poucos policiais da cidade que não é corrupto, mas que tem uma mancha na carreira, nunca ter conseguido resolver o caso de Dom Morello. Ele então lhe propõe um acordo, ele irá lhe contar toda a sua história, o que permitirá desbancar seus antigos companheiros da máfia, e em troca ele quer apenas que o detetive proteja sua esposa e filha, as colocando no programa de proteção à testemunha. Tommy começa a lhe contar que tudo teve início no ano de 1930, quando ele era apenas um motorista de táxi, até que um dia acabou se esbarrando com dois membros da máfia, Sam e Paulie, escapando de alguns capangas de Dom Morello. Os homens o ameaçam com uma arma e pedem que ele dirija, os levando de volta ao restaurante de Don Salieri. Uma vez lá, ele recebe um belo pagamento por sua ajuda e uma oferta de que se ele precisasse de um emprego ou qualquer coisa, que os procurasse. Naquela noite, em sua casa, ao ver a quantidade de dinheiro, ele diz que isso poderia lhe ser muito útil, mas se recusa a entrar nesse jogo, pois isso poderia lhe acabar custando a vida. Só que alguns dias depois, os mesmos capangas da outra família o encontram e começam a espancá-lo e a quebrar o seu táxi. Ele, se vendo sem saída, corre de volta até o restaurante, onde Sam e Paulie mandam os perseguidores ficarem longe. Os dois levam Tommy para dentro e o apresentam a Don Salieri e seu conselheiro Frank. Don se sente responsável pelo ocorrido e oferta um empréstimo a Tommy para ele consertar o seu carro, mas o mesmo lhe diz que não veio atrás de dinheiro, ele apenas quer a oportunidade de se vingar pelo ataque. Atitude essa que surpreende Don. Paulie o informa como as coisas funcionam por ali e o apresenta ao armeiro Vincenzo e ao mecânico Ralph. Após o ataque ser bem sucedido, Don diz a Tommy que os homens presentes com ele naquela sala podiam não ser os mais fortes ou os mais espertos, mas eram os mais leais e que ele vê muito potencial nele. O mesmo então lhe agradece e aceita fazer alguns trabalhos para eles, sendo assim, ele é recebido na família. Nos primeiros dias, tudo foi uma grande calmaria, o que o fez questionar se realmente essa vida seria tão complicada. Mas um dia ele foi obrigado a voltar à realidade ao ser solicitado que vá junto com Sam e Paulie coletar alguns débitos dos comerciantes. Tudo parecia estar indo bem, até que em um certo momento, o grupo acaba entrando em um grande tiroteio, no qual Paulie foi baleado e Sam espancado, sobrando para Tommy acabar com todos e recuperar o dinheiro. 2 anos depois, em 1932, Tommy estava cada vez mais recebendo novos trabalhos e subindo na hierarquia da família, chegando a, inclusive, uma vez, ter que substituir o corredor premiado de Don, vencendo assim uma corrida no autódromo, fato esse que acaba despertando o interesse de Sarah, a filha de Luigi, que administra o restaurante de Salieri. Não muito tempo depois, Luigi pede um favor a Tommy para que ele acompanhe Sarah até sua casa, devido o bairro dela estar cada vez mais perigoso e cheio de arruaceiros que ficam mexendo com ela. Tommy então a leva e encontra o tal grupo em frente ao seu apartamento. Ele pede que eles a deixem em paz, mas eles aparentam não ter medo, dizendo que sabem para quem ele trabalha, mas que não se importam nem um pouco com isso. Uma grande luta é iniciada e Tommy consegue acabar com todos eles, mas acaba ferindo seu braço no processo. Com isso, Sarah o convida para subir em seu apartamento, onde eles se conhecem melhor, enquanto ela cuida de seus ferimentos. No dia seguinte, Tommy leva o ocorrido até Don, que diz que só não pode ficar assim, pois é um grande desrespeito à família. Ele então manda que Tommy e Paulie vão até Chinatown e deem um jeito nesses arruaceiros, definitivamente. Chegando lá, eles acabam com grande parte dos membros, mas os principais, Johnny e Billy, fogem de carro, sendo perseguidos até sofrerem um acidente. Tommy e Paulie descem do veículo e vão até lá ver, e percebem que o motorista ainda está vivo. Paulie pede que Tommy atire, mas o homem implora por sua vida e Tommy hesita. Paulie, no entanto, finaliza Billy, que estava ao volante, e chega a dar um tiro no peito de Johnny, que estava desacordado, porém acaba sua munição. Ele então diz que Tommy tem que se acostumar com isso, pois se fosse o contrário, eles não pensariam duas vezes.
Uma semana depois, Dom o chama para conversar e os revela que descobriu que Billy era ninguém menos que o filho de um vereador e, para piorar, Johnny, que eles pensavam estar morto, na verdade sobreviveu e está pronto para os denunciar às autoridades. Ele também os apresenta um outro problema. O dono de um bordel, que era um antigo parceiro de negócio seu, se voltou para o lado de Morello. Dom então pede que Sam vá até a igreja no funeral de Billy para acabar de vez com Johnny, enquanto Tommy deveria ir até o bordel, finalizar com Michelle, uma garota que vinha passando informações privilegiadas aos homens de Morello, e também com o gerente, além de explodir todo o local como retaliação. Só que no caminho, Sam conversa com Tommy pedindo que ele, por favor, poupe a vida de Michelle, pois ele já havia estado com ela algumas vezes e sabe que ela não faria isso por mal. Ele pede que Tommy a mande ir embora da cidade e nunca mais olhar para trás. Tommy chega até lá e faz tudo o que foi solicitado, tendo misericórdia de Michelle, explodindo todo o lugar, o que inevitavelmente atrai a atenção das autoridades. Ele foge por entre os terraços e acaba chegando até a igreja, onde é reconhecido por Johnny e é iniciado um grande tiroteio, mas ele, no momento de distração, é encurralado, sendo salvo por Sam. Eles então subornam o padre para ele não dizer nada à polícia e fogem de lá. Após esses acontecimentos, os membros da família têm que ficar na surdina por alguns meses, até que já em 1933, Frank chama Tommy e diz que tem uma missão para ele, um contrabando de bebidas vindo do Canadá, pois eles poderiam lucrar muito devido à lei seca. O plano consiste em Tommy, junto com Polly, encontrarem Sam, que está cuidando do carregamento, e o escoltarem de volta ao esconderijo. Mas ao chegarem ao local, sob uma forte chuva, eles percebem que algo está muito errado, pois Sam não é visto em lugar algum. Tommy começa a investigar, mas encontra somente diversos canadenses no chão. Nessa hora, alguns homens o abordam, e percebendo que se trata de uma cilada, ele se vê sem saída e acaba com todos. Paul então percebe que aqueles homens são, na verdade, policiais da fronteira que faziam parte da folha de pagamento de Morello. Eles então seguem seu caminho e encontram Sam encurralado em um celeiro, e o mesmo acaba levando um tiro. Tommy e Paul se livram dos policiais e tiram Sam de lá num caminhão, o levando até a casa de um médico conhecido deles. Nesse período, Tommy já estava tendo um relacionamento com Sarah. Ele então vai até o seu apartamento e parece muito abalado com tudo que acabou de acontecer. Ela o abraça e ele a pede em casamento, no qual ela aceita. Alguns dias depois, Dom chama Tommy para conversar e revela que há um traidor entre eles. Frank havia sumido, juntamente com toda a sua família, e estava com os livros de contas, o qual não pode cair nas mãos erradas de forma alguma, ou eles estariam acabados. Ouvindo os rumores pela cidade, Tommy segue Frank, que estava sendo levado até o aeroporto, e o pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Frank revela que Morello finalmente veio atrás dele e de sua família, e ele então fez um acordo, os livros de contas, em troca da liberdade de sua família. Tommy o pergunta por que ele não pediu a ajuda de Salieri, e Frank apenas fala que já está cansado dessa vida de crime, de mentir para sua família e de não saber o que pode acontecer com ele no futuro. Só que Frank diz a Tommy que ainda não entregou os livros, tendo-os escondido no cofre do banco, e assim ele lhe entrega as chaves para poder pegá-los. Tommy olha por um momento para Frank e sua família, e simpatiza com ele, dizendo para que eles embarquem e não voltem mais. Ele então se dirige até o banco e pega os livros de contas, e para limpar os seus rastros, ele queima a casa de Frank, deixando os mafiosos pensando que ele havia falecido. Então o enterro é feito para ele e sua família, no qual, inclusive, Dom Morello comparece. Com o passar do tempo, a gangue começa a ficar cada vez mais sem recursos. É quando Paul lhe propõe outro de seus planos. Ele conheceu um homem que vem contrabandeando bebidas para Morello, mas que não se encontra nada feliz com a parceria. Então, como eles têm que substituir os canadenses, eles decidem armar com o tal homem chamado Gates para fingirem que estão fazendo um assalto contra ele e comprar suas mercadorias, pois se Salieri aprovasse, eles poderiam fazer negócios.
Ao chegar até o ponto de encontro em um estacionamento, tudo segue conforme planejado, até que alguns homens de Morello aparecem e tentam acabar com o negócio. Mas apesar disso, eles conseguem levar as bebidas de volta, no qual Salieri aprova, e eles comemoram, mas a alegria não duraria por muito tempo, pois a lei seca acabou no fim daquele ano, estragando novamente os planos da família. 2 anos depois, já em 1935, as coisas para a família parecem finalmente estar voltando aos eixos, com vários membros administrando seus próprios negócios, alguns até dentro da lei. Só que um dia, Dom procura Tommy e diz que seu motorista de muito tempo, Carlo, disse estar doente e que não poderia trabalhar naquele dia. Ele então o pede para levá-lo ao seu restaurante favorito para almoçar. Uma vez lá, os dois começam a comer enquanto conversam sobre a vida e os negócios. Mas agora, uma vez que a família Salieri parece estar se erguendo e pretende dominar a cidade, Morello passa a cada vez ficar mais agressivo e manda seus capangas até lá para acabarem com ele. Tommy o ajuda a fugir e Salieri percebe que é muito estranho Carlo não ter ido trabalhar justo naquele dia. Então ele liga os pontos e percebe que ele foi traído. Eles então vão até a casa de Carlo, onde Dom faz questão de finalizá-lo pessoalmente. Agora a guerra está instaurada entre as famílias, e Salieri percebe que é hora de partir de vez para cima de Morello, mas o mesmo ainda possui diversos policiais e políticos na sua folha de pagamentos, então atacá-lo diretamente não seria a melhor alternativa. Sendo assim, eles decidem que a melhor forma de acabar com Morello seria o enfraquecendo, atacando seus aliados, um a um. O primeiro alvo é o vereador Roberto Ghilotti, que está pressionando a gangue desde o acontecido com seu filho, muitos anos atrás, e que possui uma parceria com Morello. Tommy então invade o navio onde o vereador estava fazendo uma festa de aniversário e o finaliza no meio de seu discurso. Posteriormente, eles decidem ir atrás do irmão de Morello, Sérgio, que comanda os sindicatos e o cais da cidade. Então, com ele